Boa noite, queridos e queridas estudantes da disciplina de Álgebra 2 do curso de Matemática da Escola de Educação e Humanidades da Pontifícia Universidade Católica do Paraná. Eu sou o professor Christian e estamos aqui para mais uma aula. Vamos lá? Uhul! É isso aí, gente. Então, hoje falaremos de ideales. Sim, estávamos falando de ideais maximais, continuaremos falando sobre eles, provaremos um exercício bonitinho ali, então deixa eu só achar aqui no meu computer. Hoje estou aqui com uma ring light na minha cara, então podemos conversar melhor aí agora, fica um pouco mais claro aqui o ambiente. Chegou uma message ali, então aula 12, compartilhando com vocês, meus queridos. Isso aí, vamos lá. É isso aí, ó, Adoro Aventureiro. Então vocês têm que ficar procurando para clicar ali no objeto correto agora. Tá subindo a aulinha. Foi. Estou compartilhando com vocês. Já vem a minha tela, a minha apresentação aí, pessoal? Sim. Opa. Ô, louco, obrigado, gente. É essa participação que eu gosto. Muito legal. Vamos lá, então. Sentir a motivação aí na voz de todos vocês. Então, hoje a gente vai De todos continuar, vocês, duas. né? Mas já tá bom, né? Melhor do que nada, né? Que sempre é ali. E aí, pessoal, tudo certo? Aí só aquele silêncio, assim, passa aquele feno rolando, né? Enfim, obrigado, pessoal, pelo feedback. Então, vamos lá, vamos continuar falando. O que é um ideal? Antes de eu passar de slide aqui para vocês lembrarem o que é o ideal. Exatamente, Nicole. Exactement. O que é um ideal? Relembrem-me, pessoal, por favor. Classes laterais, ok, mas o que o ideal faz? Qual que é o poder, o superpoder do ideal, digamos? Então, a gente tem aqui o nosso ideal. Basicamente, um ideal nada mais é do que um tipo especial de subanel. São subanéis que têm algumas propriedades especiais. Quais propriedades especiais, professor? Então, os ideais têm essa propriedade especial de puxarem elementos para dentro de si quando multiplicados por qualquer outra coisa. Isso daí está representado aqui. Estava pegando minha canetinha, a minha mesinha aqui. Então, isso daqui está representado aqui nessa parte. Ou seja, quando eu multiplico por um elemento do anel, eu pego um elemento do meu ideal, eu multiplico por um elemento do anel à esquerda, e se isso cai lá dentro do meu ideal, então eu vou dizer que isso daqui é um ideal à esquerda. Quando eu multiplico por elementos à direita, então os elementos do meu anel estão à direita, eu pego e multiplico isso por um elemento qualquer do ideal, então a gente vai dizer que é um ideal à direita, tá? Então, ideal à esquerda, puxa elementos à esquerda. Ideal à direita, puxa elementos à direita. Vimos que, professor, essas coisas sempre são a mesma coisa? Não, não são sempre a mesma coisa. A gente viu aquele exemplo das matrizes, né, que não dá certo lá, é diferente. Então, nem sempre é a mesma coisa. Quando um ideal é ideal à direita e é ideal à esquerda, a gente diz que ele é simplesmente um ideal. Então, se eu falar para vocês ideal, quer dizer que eu tô juntando as duas coisas aí. Ele é à direita e à esquerda. Faz a fusão, isso é um ideal. Fechou, então, a gente já viu isso aqui várias vezes, vimos vários exemplos, e a gente começou a trabalhar com esse conceito aqui na última aula. O conceito de ideal maximal. Então, expliquem para mim o que é um ideal maximal, por favor. Aqui está escrito de uma certa forma, mas expliquem para mim como vocês entenderam. E pode falar. Opa.
Não, pode falar, da melhor maneira que vocês entenderem aí. É quando não tem nenhum outro ideal maior que ele. Ou seja, fora o próprio anel, o ideal mais próximo do anel é ele. Isto. A Nicole tinha aberto o microfone também para falar ou não? Eu só ia falar que parece um máximo divisor comum. Também. Então, é basicamente essa a ideia, ou seja, não existe, então o ideal maximal, o que que é? Não tem nenhum ideal que seja maior do que ele, que contenha ele dentro do anel. Essa é a ideia de ser maximal. Professor, quer dizer que contém todos os ideais do anel? Não. Ele é maximal, ele não está contido em nenhum outro ideal, mas não quer dizer que ele contém todo mundo. Então, escrevendo aqui em termos, subanel que está contido apenas no todo e nele mesmo. Isso mesmo, Rafael. Então, escrevendo aqui em outros termos, vejam só, I é ideal. Aqui vai ficar feio, mas tudo bem. Tudo bem, a vida já é bela, né? Então, o que é uma letra feia? Não tem problema. Então, I é ideal maximal se não existir um ideal J, tá? Então, se não existir um ideal J, tal que... Então, aqui, ó, gente, ó, se não existir, ele é maximal. Se não existir um ideal J, tal que o I está contido em J, que está contido no meu anel. E aí lembrem lá do símbolo que a gente estava falando de contido. Quando eu escrevo dessa forma, com esse diferentinho aqui embaixo, eu estou dizendo que é contido e diferente, tá? Não quer dizer não contido, é contido e diferente, tá? Então, ser ideal maximal quer dizer que não existe um ideal que contém esse I e que esteja contido no A e seja diferente do A. Tudo bem isso daqui, gente? Tranquilo? Vocês lembram dos exemplos que a gente viu da última vez? Vimos alguns exemplos. Então, qual foram os exemplos? Ou antes disso, esperem, venham aqui comigo, olha só, vem para cá, vem para cá. Vejam só, olha só que bacana, gente. E se eu colocasse ali o seguinte, e se ao invés de eu falar não existir, se eu disser que existe um ideal J satisfazendo aquela condição, o que isso quer dizer do meu ideal I? Não entendi o que você falou. Se eu estou num caso em que exista um ideal J que satisfaça aquela questão abaixo. Então, vocês concordam que isso quer dizer que o meu I não é maximal? Satisfaça no sentido, ele vai estar contido e ser igual. Isso. Então, se tiver um cara aqui no meio, entre o I e o A, então isso quer dizer que o I não é maximal, tá? Não Mas o J necessariamente... também não é maximal, porque ele não pode ser igual. Então, aí o Rafael colocou ali, essa é uma questão que a gente teria que pensar, porque vejam só, quando eu digo que existe alguém no meio do caminho, eu não estou dizendo que é único, pode ser que exista mais alguém no meio do caminho, tá? Então, esse J pode ou não ser maximal, não sei dizer. Mas o que acontece aqui é, quando eu falo que tem um J no meio do caminho, J aqui entre o I e o A, ou seja, se existir um J que satisfaça isso, então meu I não é um ideal maximal, tá? Mas daí, isso, para o J ser maximal não pode existir ninguém, exatamente. Então, é sempre a mesma ideia. Para o ideal ser maximal não pode existir ninguém ali no meio. Se existir, ele não é maximal.
Por que eu falei nesse ponto? Sorry, isso é básico, né? Isso daí você está negando o negócio, é óbvio que não pode. Mas isso é só para a gente relembrar lá Fundamentos 1, né? Quando a gente negava, era o nosso se P, então Q, ser equivalente a não Q implicar não P. Lembram isso daqui? É uma coisinha que a gente viu lá em Fundamentos 1. Essas coisas aqui são equivalentes. P implica se P, então Q é a mesma coisa que não Q, não P. E aí, às vezes, a gente estava lá e se batia, né, com esse pensamento e tal, mas essa é uma coisa simples de se pensar, né, que acontece ali no dia a dia, e isso acontece aqui também para essa coisa, né? Então, só para a gente relembrar, tá? Mas, enfim, lembrem-se, ideal, maximal, não tem ninguém entre ele e o anel. A gente viu na aula passada, deixa eu colocar aqui, então, o nosso exemplo foi 2E. 2E era ideal, maximal, de Z. A gente tinha também 3Z, 5Z, quando a gente pega PZ, em que P é primo, então a gente podia dizer que PZ era maximal, é ideal maximale. Tá? Então, para qualquer primo. E a gente viu um exemplo que a gente usou, acho que foi o 4Z ou foi o 6Z, não lembro. Acho que para dizer que não é ideal maximal, acho que a gente usou o 4Z, né? Então, a gente tem, por exemplo, 4Z é um subanel, subideal ali, digamos, do 2Z, que é um subanel de Z, que era ideal. Então, tinha alguém no meio do caminho. Logo, 4Z não é maximal. Nicole, bem lembrado, desculpa. É ideal maximal de Z, tá? Dos inteiros. Por nada. Só lembrando, pessoal, quando vocês forem comprar, nunca compre as coisas dos camelozinhos. Comprei uma ring light ontem, ela deu, acho que 10 minutos de aula, a bateria dela já está acabando. Beleza. Não, tá acabando a bateria já. Aí eu Essa não que tenho... você acabou de falar que você adquiriu? Aham, olha só. Uau. Enfim, que essa daqui não é uma ring light para isso, né? Ela é uma ring light para você colocar no celular e tirar selfies ali. Eu tiro os prints, Nicole, não se preocupe. Tá tranquilo. Ô, prof, mas espera aí que eu tô copiando. Não, tudo Apesar bem. que isso é só uma revisão, né? Isso, é uma revision da aula passada. Estou tirando os prints aqui. Ih, a Nicole saiu, ela resetou mesmo o computador. Ai, ai. Boa noite, Eduarda. Tudo bem? Então vamos lá, esperar quem estiver copiando. Enfim, daí já damos prosseguimento. Que agora nós temos um teorema. Uhul! Viva! Felicidade! Teorema. Não, mentira. Antes a gente tem um. A gente tem uma. A gente tem um lema ali, né? Oh, meu Deus, gente, me fugiu a palavra.
uma proposição aqui. Opa. Patrícia. Patrícia. Eduarda. Eduarda. Olha vocês poluindo o chat aí. Ai, 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 gente. Ai, ai, ai. Peraí que eu não copiei, eu me distraí. Ah, percebi. Poxa, então você pegou chuva hoje, Eduarda? Peguei chuva ontem. Fui ao centro ali, fomos ao centro a pé para comprar umas coisas ali e tal. E aí na volta pegamos chuva. Mas enfim, faz bem. Pensei, nossa, vou pegar um Uber para voltar para casa ali. Aí eu olhei assim e falei, não, mas vai sair uns 10 reais o Uber. Vou a pé, né? Então, obviamente, vim a pé. E aí é isso. Essa é a história de superação da vez. Me avisem aí a hora que eu puder prosseguir, tá, gente? Por favor. Obrigado, Rafael. Pronto, prof. Vai. Wellington, Guilherme, Eduarda. Como estamos? Beleza. O Wellington não respondeu. O Wellington tá. Obrigado. O Wellington tá chateado porque a gente não deixa ele dar spoiler das coisas. Wellington, é feio dar spoiler. Bom, prosseguindo então. Aê! Vamos lá. Estávamos te aguardando, hein, Nicole? Então, o teoreminha, para a gente brincar um pouquinho. Seja A um anel e x1 um elemento de A. Então, o conjunto definido da seguinte forma. A vezes x1, que é igual a o conjunto formado por todos os elementos de A multiplicado por x1, para todo elemento de A. Isso é um ideal à esquerda de A, chamado de ideal principal, à esquerda, claro, gerado por x1. Então, professor do céu, como assim? Então, lá dentro do meu anel, então eu tenho lá o meu anel, e aí eu vou pegar um elementinho desse anel, que eu vou chamar de x1, tá? Aí, uma brincadeira bacana, né? Uma brincadeira ali que as crianças nos dias de hoje, elas olham e elas falam, quero fazer isto. Vou pegar todos os elementos, cada um dos elementos do meu anel A, e vou multiplicar pelo x1. Então, eu vou fazer qualquer coisa vezes x1, outro elemento lá vezes x1, a outra coisa vezes x1. Então, eu vou pegar absolutamente todos os elementos do meu anel e vou multiplicá-los pelo x1. Então, quando vocês olham, por exemplo, o 2e, é como se eu pegasse todos os elementos dos inteiros e multiplicasse por 2, todo mundo ali, né? Então, posso fazer isso em outros contextos. Em matrizes, eu posso pegar uma matriz específica e falar, bom, eu vou multiplicar todo mundo por essa matriz aqui e boa, vamos ser felizes. Então, ao fazer isto, eu obtenho um determinado conjunto aqui dentro, eu obtenho um resultado. Todos os elementos multiplicados por x1 vão resultar em novos elementos que estão dentro deste anel. Certo? Então, este novo conjunto aqui, este cara aqui, que eu vou chamar de A vezes x1, ou seja, todos os elementos do meu anel A multiplicados por este elementinho x1, isto daqui, isso é para ser um E, não um O, é ideal. E aí, o nome que eu vou dar para esse ideal é ideal principal gerado por x1. Ou seja,
o que eu estou falando no final das contas? Qualquer elemento gera um ideal dentro de um anel. É só você pegar o conjunto de todos os múltiplos possíveis deste elemento. Então, quando você pega o conjunto de todos os múltiplos, pensem comigo aqui dentro dos inteiros, para a gente entender essa ideia. A gente está generalizando uma ideia que a gente já conhece. Dentro dos inteiros, o que eu obteria se eu multiplicasse todos os inteiros por 5? Qual que seria o resultado? Se eu pegasse todo o número inteiro que eu tenho e multiplicasse por 5, o que eu obteria de resultado no final das contas? Lá dentro dos inteiros, de Z. Eu obteria, então, eu 0 multiplico por 5, 0, 1 multiplica por 5, 5, 2 multiplica por 5, 10, e assim sucessivamente. Então, eu obteria o conjunto dos múltiplos de 5. Então, isso daqui, nessa ideia, eu posso dizer que é um ideal principal gerado por 5. O 5 é quem gera todo mundo, né? Então, eu estou fazendo 5 vezes todo mundo. Então, aí eu tenho todos os múltiplos de 5. Eu posso ir para outros contextos e pegar elementos quaisquer, como eu falei para vocês. Eu posso ir no conjunto... Deixa eu só... Tudo bem isso daqui, gente? Essa parte do 5Z, só para tentar dar uma ideia do que está acontecendo? Tá, então isso é um ideal principal. Eu pergunto se está tudo bem a ideia do 5Z, porque agora eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar ir para matrizes. Vamos tentar fazer um exemplo com matrizes. Sempre muito legal, matrizes sempre fantastic. Então, eu posso mudar de slide? Eu vou para o meu whiteboard, pode dizer. O 5Z é o ideal principal ideal principal de Z gerado por 5. Isso, ideal. Aqui a gente não coloca porque a gente subentende-se que está dentro do Z, mas é isso mesmo que você fala. A frase porque o Z já completa está ali no 5Z, mas não é sempre assim, né? Isso, exatamente. Então, mas você está certo. É o ideal principal de Z gerado por 5. Tá? É isso mesmo. Então, eu vou sair aqui do slide e vou para o whiteboard, ok? Não ok? Me digam, please. Como já diria o grande poeta, when the real Slim Shady, please stand up. Please stand up. Então, vamos lá. I repeat. Muito boa essa música, essa song aí, gente, ouçam. Hoje não teve música, então depois no final a gente coloca uma song. A gente coloca Slim Shady, muito boa. Então eu vou compartilhar do Eminem. Inclusive aqui, cultura inútil para vocês, enquanto eu estou colando aqui no whiteboard. Vocês sabem por que o nome artístico do Eminem é Eminem? O nome do Eminem, o nome dele é Marshall Mathers. E aí ele queria colocar o nome artístico dele como... Opa, compartilhei errado aqui. Ele queria colocar o nome artístico dele como M e M, né? Marshall Mathers. Só que daí a pronúncia... Daí, quando ele foi colocar o MM, não deu certo, porque ele teria que pagar direitos autorais e tal, justamente por causa do docinho, do MM. Só que a pronúncia de MM em inglês fica muito parecida com Eminem. Então, por isso que ficou Eminem. O nome artístico dele, muito interessante. Enfim, gente, agora já compartilhou. Foi a minha história de... basicamente é isso. Foi minha história de conhecimento inútil aí, mas que é legal. Depois no outro momento que eu estiver compartilhando, eu conto para vocês a história do Nickelback. Mas acho que essa eu já contei.
É verdade. Exatamente. Quando a gente vai lá pro Quem Quer Ser um Milionário, qualquer coisa assim, é esse tipo de coisa aí, mas vejam só. Trilhas, né? Né? Então vamos lá. A gente falou aqui do 5Z, então. Daí, então, 5Z. A gente falou do 5Z lá, o nosso ideal principal. Eu vou colocar entre parênteses, tá? Porque subentende-se que está dentro de Z, ideal principal de Z, gerado por 5. Beleza. Aí, agora vamos pegar um outro exemplo. Vamos tentar fazer uma brincadeirinha bacana. Olha só, então, M2R, o conjunto de todas as matrizes. Esse vai ser o meu anel. O meu anel em questão. E aí, dentro desse anel, a gente já viu que isso daqui é um anel, né? O conjunto de todas as matrizes 2 por 2, com entradas reais. Dentro desse anel, eu vou considerar a seguinte matriz. Considerar a matriz... me dê uma letra aí para a matriz. Vamos chamar de matriz C. C de Christian. Olha só que bacana. C de Christian vai tomar a segunda dose amanhã. Vejam só que legal. Isso daí é bacana. Então, vou pegar essa matriz aqui. 1, 0, 0, 0. Tá? Então, o ideal principal, aí aqui à esquerda ou à direita, a gente tem que saber, né, de que lado a gente vai multiplicar. Então, vamos pegar o ideal principal. Vamos ver a teoria, associar isso à prática. O ideal principal de... aqui, desculpa. À esquerda, tá? Aí o ideal principal de M2R. Não, calma, Wellington, a gente vai chegar lá. O ideal principal à esquerda, gerado por C, é o conjunto de todas as possíveis multiplicações de todos os elementos de M2R por C. Então, vai ser o conjunto A vezes C, em que A é uma matriz que pertence ao conjunto, é uma matriz qualquer que pertence ao conjunto das matrizes M2, matrizes 2 por 2 ali, tá? Então, aqui talvez, eu vou trocar aqui a nomenclatura, porque o A está aparecendo lá como um anel ali no teorema, então, para não confundir vocês, eu vou trocar aqui a... Tá, professor, mas o que isso quer dizer na prática? Então, se eu pego uma matriz qualquer ali do meu conjunto M2R, eu posso chamar ela de A, B, C, D. Exatamente. E aí, bom, se eu pegar essa matriz qualquer e multiplicar ela por C, bom, eu sei como que vai ser, então, a cara de qualquer matriz que eu pegar de M2R e multiplicar por essa C. Então, se eu faço isso multiplicado por essa matriz C, que eu falei para vocês, qual que vai ser o resultado aqui? O que eu vou obter como resultado? Então, eu vou obter A, 0. C, 0. Então, uma matriz qualquer multiplicada por essa matriz C aí, que é a minha matriz que está gerando o ideal, ela me dá como resultado sempre isso. Ou seja, esse conjunto aqui, na realidade, ele é o conjunto formado por todas as matrizes com formato A0, C0, tais que
o A e o C pertençam aos reais, né? Porque são matrizes com entradas reais. Então, lembram desse ideal aqui que a gente viu, só coluna, lá na última aula? Última não, penúltima? Era um ideal à esquerda ali das matrizes, né? Que a gente usou como... que nós utilizamos como um exemplo. Então, esse conjunto aqui, o conjunto das matrizes nesse formato, ou seja, qualquer valor aqui, né? 1, 2, 3, etc, etc, desde que seja real. O que importa aqui, como eu sempre falo para vocês, a regra que está definindo é que essa segunda coluna é zero. Então, isso daqui é o ideal principal gerado. Então, isso daqui eu estou repetindo o que está escrito ali em cima mesmo, só que agora trocando os nomes, né? Estou colocando os nomes das matrizes mesmo. Ideal principal à esquerda. Opa. Gerado pela matriz C, ou seja, gerado por 1, 0, 0, 1. O que isso daqui quer dizer? Que quando eu pego todas as matrizes, todas, quaisquer, e multiplico ali colocando elas à esquerda por essa matriz 1, 0, 0, 0, então eu vou obter no final das contas o conjunto de todas as matrizes que tem a segunda coluna nula. E a primeira pode ser qualquer coisa. Tudo bem, gente? Isso? Sim? Não? Talvez? Foi basicamente o que a gente fez lá com o 5Z, só que lá era só multiplicar número, era mais fácil. Aqui a gente está multiplicando todo mundo por essa matriz fixa aqui. Então, essa é a diferença. Mas vejam só que legal, isso continua valendo ali, então, para matrizes também. É bom quando a gente sai desse mundo dos números, onde tudo é bonitinho e tal, e vai para outros exemplos. Morreu aqui o negócio, enfim. Dá tempo de copiar, sim. A matriz C é uma matriz qualquer, Wellington. A partir, veja só, o que está acontecendo agora? O processo é diferente. Eu não estou verificando se a matriz C pertence a um subanel. Eu estou construindo um subanel a partir dessa matriz. A partir, multiplicando todo mundo por essa matriz que eu comecei inicialmente, eu consigo construir um ideal, um subanel. No fim das contas, sim, ela vai pertencer a esse ideal, porque se você, aqui nesse processo, você está multiplicando essa matriz por todo mundo, por absolutamente todas. Quando você multiplica pela identidade, aqui, ela vai resultar nela mesmo, então, e está nesse formato, né? Então ela pertence. Na verdade, a matriz C tem que pertencer ao seu espaço maior, exatamente, ao seu universo, que é o M2R ali. Sim, seria uma ferramenta para definir uma relação, deixa eu ver, que inclusive... Calma, Patrícia, eu já chego na sua. É que a pergunta que o Wellington fez, ela leva... Mas ela pertence ao grupo menor, ao subanel menor, Wellington. O que é o subanel menor? Você não definiu antes o subanel. Você vai definir o subanel, vai definir o ideal a partir da matriz C. Você não sabe quem é o subanel. Você vai multiplicar todo mundo pela matriz C e aí você vai ver o que você obtém de resultado aí. Mas ela pertence, porque essa matriz aqui, por exemplo, ela pertence ao C, né? A segunda coluna dela é 0. Nesse exemplo, a matriz C é equivalente ao 5, tá? Então, a matriz C é equivalente ao 5 e M2R é equivalente ao nosso Z.
Então, é como se você estivesse fazendo o conjunto M2R, todo ele, multiplicado pela matriz C, se você fosse seguir a lógica do Ao 5Z. contrário, né? Se é 5Z que a gente fala. Não, aqui nesse caso não, porque não estamos te ouvindo, Wellington. Aqui nesse caso não, porque o 5Z, tanto faz escrever 5Z ou Ah, Z não, vezes 5, sim. porque é Entendi. comutativo, tá? Tá falando, Wellington? Não, não dá para ouvir. Não estamos te ouvindo. Acho que tem algum problema aí, Wellington. Eu vejo ali que o seu avatar está aparecendo para você falar, mas não te ouço. Inclusive, ele saiu. Prof, Agora, tá me ouvindo? Não? Sim, agora sim. Ah, tá. Não, é que, na verdade, assim, eu fiquei confuso porque ali na. Desculpa, Nicole. Perdão. Tá. Ali na segunda linha, na primeira coluna, eu tenho um zero. E daí esse zero vai ser zero em todas as matrizes. Na verdade, foi só essa pergunta, mas daí a gente está usando ela como uma matriz geradora para o nosso subanel, né? E não necessariamente não, porque daí ela não vai pertencer à matriz que seja AC00. Ela não vai pertencer, porque daí eu obrigo que aquele meu Czinho seja zero, né? Então, Isso, mas aqui, ó, nesse conjunto gerado, quando você coloca A e C, onde A e C são reais, eles podem ser qualquer coisa. Então, qualquer coisa, o importante é que a segunda coluna seja zero. Aqui pode ser qualquer valor. Então, se o A for inclusive, zero e o C for zero também, por exemplo, isso que eu zero, ia falar zero, agora, entendi. Tá. também faz parte. O O que eu não importante posso, é o que eu segunda não, coluna é zero. o que eu não poderia, então, daí, tá, então tá, beleza. Não, Beleza? é, beleza. Beleza. Nicole, manda. era só para perguntar, prof, se ali no B que você escreveu B igual a matriz ABCD vezes 1000, era para ser B vezes C, ou era só para ser B? Boa pergunta agora que você fez. Na realidade era para ser B. Aqui é só um erro de escrita aqui que a Nicole apontou. Era para ser B, só que daí no meio da explicação eu falei, vamos multiplicar já, e já fizemos. Então, no final das contas, deixa eu corrigir isso daqui. Vai dar certo, gente. É só Confesso porque que eu isso fiquei confusa, daqui. prof, não precisa mudar, não. Não, mas eu confesso que isso daqui. Essa é a matriz B por si só. Aí agora sim a gente vai fazer ela vezes só para arrumar aqui para não ficar confuso. Mas é isso aí. Era para ser só a B. Eu estava apresentando quem era a matriz B. Daí eu fui querer aproveitar aqui e já fazer as contas e ficou confuso. Mas é o que a gente faz na vida, né? A gente tem um papel, tem alguma coisa escrita ali, a gente aproveita para não precisar reescrever e manda ali. Mas então, aí aqui embaixo, sim. B vezes C igual. Aí sim. Aí fechou. Certo, gente? Então, isso daqui é um ideal principal. Por que eu quis mostrar isso para matrizes? Porque em qualquer contexto, a partir de um único elemento, vocês podem gerar um ideal. É só multiplicar todo mundo por esse elemento que você tem o ideal, independente de quem seja esse elemento. Então, lá no Z, claro, vão ser números, aí fica bonitinho. Mas aqui eu peguei essa matriz porque, claro, eu sabia que pegando a matriz 1, 0, 0, não, Wellington, pode ser a direita também, tá? Eu peguei aqui, porque assim como quando a gente define ideal, nem sempre a esquerda é a direita e a direita é a esquerda, então aqui nesse caso, especialmente matrizes, né, que a gente sabe que não é comutativo, então pode ser que não dê certo. Porque, veja, eu poderia fazer o ideal gerado à direita, por C. E aí, se eu fizesse isso,
É porque ele muda para... Eu já volto ali, Nicole, se for tirar o print, só... E o que muda com o nome ideal para ideal principal é porque aqui a gente está em um caso em que o ideal é gerado por alguém, mas para ser ideal não necessariamente precisa ser gerado por alguém, tá? Então, por exemplo, a gente viu lá as funções que têm limite igual a zero quando x tende a um certo ponto x0. Esse ideal não é gerado por ninguém, não existe nenhuma função que eu vá multiplicar por todas as funções que existem para resultar nesse conjunto. Então, esse ideal não é um ideal principal, ele não é gerado por ninguém. Então, o principal é só um nome para dizer que ele é gerado. Por que do nome principal? Boa pergunta. Não sei te responder. Aí aqui só no sentido que o Wellington perguntou, então a gente faz C vezes B para tentar fazer o gerado à direita também, né? A gente fez só à esquerda ali. Então, quando eu multiplico por uma matriz qualquer à direita, então isso daqui eu vou obter como resultado tchu A, tchu B, 0, 0. Então, vejam só, esse daqui é o ideal principal à direita gerado por C. Então, vejam que mudando o lado, muda. Opa, desculpa. Então, isso que eu ia falar. Aqui a gente não deu nome para esse ideal, a gente pode chamar ele de I, esse primeiro, né? Porque nós não temos criatividade, então todo ideal se chama I. E aí eu... Isso, então eu vou chamar de K, já que você falou IDEAC. Então esse a gente pode chamar de K, como sendo o conjunto de todas as matrizes do formato AB00, tais que A, B pertencem aos reais. Então isso daqui é ideal principal, porque é gerado por alguém, né? Gerado por aquela matriz. Aí agora à direita é gerado pela mesma matriz de antes, gerado por C, por 1, 0, 0, 0. Então vejam que legal. Quando você muda o lado, você muda ali o ideal em si. Tá? Acho que já a Nicole tirou o print, eu vou então subir aqui para ficar um pouco melhor. E aí agora, pois se bem que ela consegue controlar ali também a área do print, né? Então eu nem precisava ter subido. Tá. Boa pergunta, Wellington. E não, nem sempre é possível. Isso é uma conta manual mesmo, não tem nenhuma técnica para isso. Mas quando você falou ali, quando você fala sobre geratriz, é basicamente esse o conceito mesmo. O ideal, ele é principal quando ele tem uma geratriz, quando ele tem um gerador. Agora, dado um ideal qualquer, saber se esse ideal tem um gerador, aí é difícil. É uma conta manual ali, uma conta de insights e tal, não existe uma técnica específica para isso. Porque olha só, olhando para isso daqui, para esse conjunto AB00, o conjunto cuja segunda linha é zero. Você não consegue dizer que isso daqui é o ideal principal gerado à direita pela matriz tal. É muito difícil isso, né? Talvez você tenha alguma ideia, mas enfim, é um processo manual mesmo e não tem uma técnica para isso, tá? Mas é interessante sua pergunta.
Gostei dela. Ah, 000. Eu acho que não seria um ideal, exatamente, Wellington. Isso daí não é um ideal, então é difícil. Nada, nada. Eu também me distraí aqui. Eu estava pensando. É que o Wellington colocou essa questão aqui, eu fiquei pensando, sabe, porque é um negócio interessante. Como descobrir o gerador ali a partir, né? Porque não é simples, só olhando. Enfim, vamos continuar a aula, mas é que eu gostei da questão de eu me distrair. É. Bom, vamos lá então, gente. Deixa eu voltar. Posso voltar para a apresentação? Todo mundo copiou aqui? Digam que sim, digam que não, mas digam alguma coisa. Eduarda, Guilherme, Nicole, Patrícia, Rafael, Wellington. Não sei não necessariamente vocês copiaram, mas posso continuar ou não. Vamos lá. Dependo da resposta de vocês. Se essa resposta for positiva ou negativa, isso pode mudar o curso da chuva amanhã cedo, entre as 6h30 e as 8, que é o meu horário de corrida. Mas, infelizmente, acho que vai estar chovendo nesse horário. Mas acho que vai dar uma trégua nesse horário, hein? Olha só. Que beleza. Justo na hora que eu falei isso, deu um relâmpago aqui. Enfim. Parará, tarará. A gente falou e não provou o teorema, né? Então, a gente fez exemplos aqui desse teorema. Eu vou apagar, então. Vou apagar, não, vou colar de volta o que foi feito aqui. E aí, vamos provar isso daqui, que sempre que eu pego e gero ali o meu. Sempre que eu pegar e gerar, eu vou obter, então. Gente, aqui agora deu errado. Aí, voltando ao whiteboard. Não, Wellington, não impede. Mas impede os professores de irem lá, né? Mas enfim, daí eu corro por aqui mesmo. Na realidade, a chuva me motiva, né? Enfim. Que daí a gente lembra a história de superação, o Naruto na chuva ali, né? Então, superação. Vamos lá então, gente. A gente tem que provar isso daqui. A gente fez exemplos, mas vamos provar que toda vez que eu multiplico um elemento por todos os elementos do anel, isso daí é um ideal à esquerda. Então, demonstração deste teorema. A demonstração é muito simples, gente. Olha só. Vocês vão ver, a demonstração ela é super simples. Então, queremos verificar que I é ideal. Isto é, quando eu pegar A vezes X, aqui é a esquerda, né? A gente varia para a direita também. É ideal, deixa eu colocar aqui a esquerda. Isto é, a gente quer verificar que A vezes X pertence a I, para todo A pertencente ao meu anel A, e para todo X pertencente ao meu ideal I. Estou calmo. Diga, Eduarda. Até agora a gente só fez exemplos, a gente não provou o teorema, a gente não verificou que isso daí é um ideal de fato, a gente precisa verificar isso agora. Certo?
É isso aí. A gente fez exemplos, mas a gente não verificou que quando eu multiplico um elemento do grupo, do anel, desculpa, por todo mundo, isso é um ideal de fato. Então é isso que a gente vai fazer agora, verificar que esse conjunto é um ideal. Beleza? Então vamos lá. Bora lá. Então olha só o que acontece. Seja, vamos verificar, um elemento qualquer de A, e X, um elemento qualquer de I. Mas quem que é esse ideal I? Agora a gente está olhando aqui para o nosso teorema. O nosso I é A vezes X1. Então, eu tenho um X que pertence a esse conjunto. Logo, eu posso dizer que o meu X ele tem a forma de um Bzinho vezes X1, em que esse Bzinho pertence a A, e é isso, né? O X1 está ali. Por quê? Porque o meu ideal I, ele é gerado pelo X1. Então, qualquer elemento que eu pegue dentro do X1, dentro do I, ele é um múltiplo desse X1. Então, como o X está lá dentro do I, então ele é um Bzinho vezes X1, porque ele é um múltiplo do X1. Tudo bem? Espero. Sim, não. Eu me perdi um pouquinho porque eu me confundi, porque você usou X para o elemento que pertence a I, só que X1 pertence a A. O X1, ele é o elemento fixo, tá? O X é um elemento qualquer do I. Então, o I é o produto de todo mundo por X1. Então, esse X que pertence a I, ele é um elemento de A qualquer, multiplicado por esse X1, que é o elemento fixo que está gerando o I. Certo? Não? Não menos, mas já vai. Diga. Não, pode continuar. Enquanto isso, eu vou responder o Rafael. Rafael, quando eu coloco aqui esse Azinho, isso daqui eu estou me referindo a um elemento qualquer de A. Então, para qualquer elemento de A, então eu multiplico ele por x1, para todo elemento de A. Como eu já peguei A aqui antes, então existe um elemento de A, do meu anel A, que eu estou chamando de Bzinho, que o x é igual a Bzinho vezes x1. Tá? Então aqui eu poderia ter colocado um Azinho. Né? Então aqui só para ilustrar, opa, deixa eu só reescrever isso daqui. Logo, existe um Bzinho pertencente a A, tal que x é igual a Bzinho vezes x1. Onde esse nem precisava colocar essa segunda parte aí, então, né? Porque pertencer ao I quer dizer que o elemento é um múltiplo de x1, ou seja, tem alguém lá que multiplica pelo x1 e que me dá como resultado o xzinho. Tá? Patrícia, refaça a sua pergunta. Ou Que eu acho coloque sua que dúvida aí.
Eu acho que você seguindo vai ficar mais claro. Porque é só a questão das letras que tá me confundindo um pouco. Mas é só porque tá parecido por causa do X, eu acho, A e B, mas acho que você seguindo vai esclarecer já. Porque o exemplo que você deu eu entendi. E eu tô conseguindo entender para onde tá indo, mas eu acho que só seguindo vai dar boa, prof. Tá. Não, ok. Com relação às letras, foi proposital, tá, gente? Nós somos muito apegados a letras, então foi por isso que eu coloquei as coisas parecidas aqui, para a gente prestar atenção no que está acontecendo, o que é cada coisa, para a gente ver que, independente da letra, se eu tenho uma função f de x, uma função f de t, f de z, f de a, f de b, isso é só um nome para variável, né? Então, independente do que seja ali, continua sendo o mesmo objeto. Vamos lá, então, ó. Então, recapitulando, o que eu preciso verificar para dizer que esse i é um ideal à esquerda? Que a vezes x, aqui deixa eu ver como está a largura disso, ou seja, que a, se eu pegar aqui deixa eu fazer em azul, deixa eu achar o azul, então se eu pegar um elemento de A e multiplicar por um elemento de I, no final das contas, o resultado está dentro de I. Esse elemento de A está aqui, é o meu Azinho. O meu elemento de I é o X. Só que pertencer a I quer dizer que o elemento é um múltiplo de x1. Então, o x, na realidade, é bx1. Existe um b, de tal forma que o x é múltiplo do x1 através desse b. Então, olha só, agora, quando eu fizer... Então, tomando a vezes x. Isso daqui é a mesma coisa que A vezes, no lugar do x, então eu coloco que ele é bx1. Então vejam só, meu elemento de I, meu elemento de A. A vezes I. Só que isso daqui, a gente sabe fazer a nossa associativa. Então, isso é AB x1. Ou seja, no final das contas, o que a gente obteve? A gente obteve, então, um elemento que é múltiplo de x1. Então, isso daqui, por definição, pertence ao meu conjunto I. O meu conjunto I é formado por todos os múltiplos de x1. Independente aqui é A, B, C, qualquer coisa. São todos os múltiplos de x1. Então, a gente pegou um elemento qualquer de A, multiplicou por esse elemento qualquer de I. Quando a gente fez essa continha, no final das contas, a gente obteve um elemento que está em I. Porque esse elemento aqui é um elemento de A, multiplicado pelo x1. Então, isso é um múltiplo de x1, que é justamente o nosso I. Logo, I é ideal. Por quê? Porque eu peguei um elemento de A, peguei um elemento de I, e o que aconteceu é que esse resultado final pertence ao I. Então, o I é um ideal. Tudo bem, gente? Sim? Não? Tudo. Mal menos. Hã? Tudo mal menos. Mal menos? Diga o que é o menos aí, que a gente resolve. É que não sei, parece que a gente não tá falando nada.
eu li, parece que a gente só está repetindo o que a gente já viu antes. Mas por quê? Eu não entendi qual Não, que é o... também não entendi. Ó, Não, queremos mas verificar que I é ideal à esquerda. Isto é, que Azinho vezes X pertence a I. Quando o Azinho pertence a Azão, que é o anel, e o X em I. Aí, por Uhum. causa do teorema que a gente falou que o I é um conjunto de... Ó, Peraí. o I, a definição... Então, aí entra a definição do I. Si. A definição do I é ser o conjunto dos múltiplos de x1. Tá. Então, o que que define o I? O que que quer dizer pertencer ao I? Quer dizer que o elemento que está lá nesse I, ele é alguém vezes x1. Então, como eu estou dizendo... Os X dentro de I são todos múltiplos de X1. Isso mesmo. Então, por isso que existe um B de tal forma que esse X é o B vezes o X1, porque ele é um múltiplo do X1. E por que Agora, o que que... isso... Por que que a segunda linha não era o suficiente, então? Não, porque aqui eu só estou dizendo que o X é um múltiplo de X1. Mas eu quero que o produto do X com qualquer outro elemento de A também seja um múltiplo de X1, para verificar. Tá Então, por bom. isso que eu faço o A vezes X. Aí, como o x1 já era múltiplo, quando eu multiplico por outra coisa, continua sendo múltiplo do x1. Porque eu quero que AX seja múltiplo de X1. Isso. Uhum, exatamente. Acho que foi, prof. Era isso mesmo. Hum, É igual quando você... Não, Wellington. Se a gente fizer isso daqui, a gente está fazendo à esquerda porque as coisas não são comutativas, mas vocês podem fazer o análogo à direita. Então, vocês podem definir, deixa eu colocar aqui, até puxar aqui para o canto. Não sei se você já tirou print, Nicole, você é nossa printer oficial já, né? Feito, então. Só vocês podem definir à direita analogamente. Então, eu posso dizer que um ideal é principal à direita, ele vai ser alguma coisa do gênero assim. Eu vou usar x2 para não usar o mesmo elemento, então... Ou pode ser o x1 mesmo, tanto faz. Tanto faz. x1 vezes A, que é igual ao conjunto de todos os elementos da forma x1 vezes A para todo Azinho pertencente ao meu anel. Ah, professor, mas tanto faz? A direita ou a esquerda? Não, não tanto faz. Lembrem que as coisas aqui... Nossa, deixa eu arrumar. Lembrem que as coisas aqui não são comutativas necessariamente. Direita. Então, eu tenho outro conjunto que é o ideal gerado à direita por x1 ali, o ideal principal à direita gerado pelo x1. Então, com o mesmo elemento, eu gero dois ideais, o ideal principal à esquerda e o ideal principal à direita. Em alguns casos, pode ser que eles coincidam, mas não necessariamente, tá? Tudo bem, gente? How are we? Como estamos? A Nicole disse que está tudo bem, ela está tranquila, está feliz. O Rafael está bem. Como estão Eduarda, Patrícia e Wellington? Só vai com sono? Como assim sono, gente?
Ainda é 9 horas. Então, a gente tem que ir... Tudo bem, 9 horas já pode estar com sono permitido. E, bom, gente, então... Não, Patrícia, não. Então a gente fez aqui, falamos de ideal principal. A ideia era falar de uma outra demonstração, mas a gente deixa ela para amanhã, porque essa demonstração, sim, é grande. Ela vai ocupar ali pelo menos uns 70% da nossa aula. Então, que é relacionar ideal. É uma demonstração que a gente vai fazer na sequência, que é relacionar ideal maximal com corpo e professor. tudo mais. É muito legal, é muito bacana. Vocês vão gostar, é um teoreminha sensacional. Mas enfim, gente, então hoje ficamos por aqui, tá? Vendo o que é ideal Você principal acabou e aí de falar, não, Patrícia. E vai amanhã encerrar a aula. prosseguimos. É porque você deu boa noite antes de mim, então eu tenho que dar o boa noite, né, para encerrar oficialmente. Olha só. Então é isso aí, gente. Boa noite. Vamos ficando por aqui. Até mais. Tchau, tchau.